Olá, eu sou a Laís e hoje eu vim aqui para falar com você sobre extensão. Mas calma, não sai desse vídeo ainda. Eu vou te explicar sobre isso de um jeito simples. Essas são atividades importantes e você precisa delas na sua formação. Então, vamos começar entendendo o que é a extensão. Esse é um termo que mostra a relação entre a universidade e a sociedade. Uma relação que gera benefício para os dois. E aí você pode estar se perguntando, como assim benefícios, Laís? Olha só. Na atividade de extensão, você, estudante, tem uma experiência prática imersiva. É um benefício importante, concorda? E é claro, a comunidade local também ganha no desenvolvimento, no bem-estar da sociedade. É a sociedade que você, estudante, está inserido. Todo mundo ganha. Agora você entendeu, né? Entendeu como essa atividade de extensão é importante. Então, eu vou te contar uma outra coisa. Ela não é só importante, ela é obrigatória. Isso mesmo, as atividades de extensão fazem parte do currículo de todos os estudantes que ingressaram no ensino superior a partir de 2023. Então, essa inclusão aconteceu devido à legislação vigente que está relacionada ao ensino superior. Para ficar bem mais claro, essa foi uma determinação do Ministério da Educação para todas as instituições. Então, você entendeu, né? Não é uma ação exclusiva da Unicesumar ou exclusiva do seu curso. E você sabe, nós temos um compromisso muito sério com a qualidade. É nisso que você investe. E é isso que a gente vai te entregar. Então, os projetos de extensão são mais uma ação para esse atendimento da legislação, mas também uma ação que reafirma o nosso compromisso com você. Com você, aluno que quer o ensino de qualidade, com a sua formação e, claro, com o seu futuro. Entendeu toda a parte teórica, né? E aí você pode me perguntar, tá, mas e na prática? Na prática, o projeto de extensão significa que 10% da sua carga horária total do curso de graduação é obrigatoriamente cumprida com atividades de extensão. E aqui vai um lembrete importante e, na verdade, é mais do que importante, ele é essencial. Cumprir toda a carga horária de extensão é um requisito obrigatório para você concluir seu curso. Sim, você entendeu exatamente isso. Se você não cumprir as atividades extensionistas, você não vai concluir o curso e nem participar da colação de grau. Calma, não é hora de se desesperar. Eu tenho uma boa notícia. Para te ajudar com essa jornada repleta de oportunidades de aprendizagem e transformação, nós temos um portal de extensão. Legal, né? Você pode acessar ele pelo estúdio com uma série de atividades, projetos, e lá você vai escolher aderir e realizar o seu projeto de extensão, considerando a sua vocação, as suas necessidades, a realidade aí da sua cidade. Então, acesse o portal de extensão e fique por dentro das atividades e de todas as oportunidades. Até mais! Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para a nossa sétima aula ao vivo com o professor Gabriel, que eu já vou adicionar aqui também. Boa noite, professor Gabriel. E já está liberado aqui para você o som, o microfone e a câmera. Boa noite, Renan. Pessoal, boa noite. Então, só uns recadinhos rápidos. Hoje não tem muita coisa para falar. Já deixei o vídeo no início aqui para vocês, para realmente lembrar sobre os projetos de extensão, como o vídeo já expôs. É uma carga horária obrigatória estabelecida pelo MEC, não é uma questão exclusiva da Unicesumar, né? Então, vocês precisam realizar essas atividades, essa carga horária, até o final do curso de vocês. Então, é importante que vocês se programem durante o curso de vocês. Se realizar um pouquinho cada ano, vai chegar no final, vocês vão estar com toda essa carga horária já cumprida, até excedendo possivelmente. Então, entrem na aba extensão, procurem as atividades que têm disponíveis e comecem a realizar o quanto antes possível quem ainda não começou, para não chegar lá no final do curso e ser pego de surpresa por não conseguir colar grau, por não ter a carga horária cumprida no na sua totalidade.
Então, esse é o recadinho sobre os projetos de extensão. E para a nossa semana, a sétima semana de aula, hoje o único lembrete que eu tenho para vocês é sobre a nossa semana de conhecimentos gerais. Até o dia 22/6 vocês ainda conseguem realizar, então tem uns dias pela frente. Não se esqueçam que, como é uma atividade, vocês precisam responder todas as questões e finalizar. Às vezes acontece de algum aluno responder e não finalizar, e a atividade encerrar, e o aluno ficar sem a nota e constar como não entregue. Então, importante lembrar sempre de finalizar a atividade também. Professor Gabriel, esse foi os recados de hoje. Tomei um pouquinho do seu tempo, Boa, mas agora Renan. está com você. Boa aula, fique à vontade, o espaço é todo seu. Valeu. Valeu. Obrigado, Renan. Boa noite a todos. Pessoas, bora lá. Vamos lá. Sétima semana, já estamos quase finalizando o módulo aí. Vocês estão quase finalizando o projeto, né? Sim, com certeza, professor. Estamos todos finalizando o projeto, professor. Ótimo, excelente. Essa era a resposta que eu gostaria, tá? Pessoal, eu tenho um recado para dar para vocês em relação à nossa prática, tá? Na Provavelmente vocês vão receber isso pelo via estúdio também, né? Via Fale com o Mediador, ou comunicados, né? Na segunda-feira, tá? Nós vamos, na verdade, na semana que vem, nós vamos transferir a nossa prática de segunda para quinta-feira, tá? Segunda-feira eu não vou estar por aqui, então a nossa prática que seria na segunda vai ser na quinta-feira, porém, às 20h40, tá bom? Na outra semana, vamos continuar da mesma forma, segunda-feira, às 19 horas. Belezinha? Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu tinha, não tinha terminado, aliás, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu não tinha finalizado a nossa aula da semana passada, tá? Então, vou só finalizar aquele assunto, né? Nós paramos ali justamente na parte de acessibilidades e falamos um pouquinho. Opa, peraí que não deu certo. Aqui, pronto. Eu dei as indicações, né, as dicas de leitura para vocês sobre o que a gente estava falando, sobre também a situação do lugar, o quanto é importante estudar o ambiente, enfim, tá? E parei aqui em acessibilidades. Pessoal, por que acessibilidades no plural? Neste caso, a acessibilidade não é sobre por rampas ou escadas dentro da norma, né? Isso, querendo ou não, é obrigação do arquiteto fazer, tá? Mas sim criar condições para que a casa seja acessível, inclusive visualmente. E isso, pessoal, tem relação direta com o que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Acessibilidade não quer dizer só que um cadeirante consegue utilizar a nossa edificação, mas quer dizer também que nós conseguimos ter acessibilidade, nós, enquanto usuários da edificação, conseguimos ter acessibilidade sobre quaisquer ambientes que nós vamos. Tá? Conseguimos ter acessibilidade visual, acessibilidade de fluxos, fluxos que não são conflitantes, né? Visuais que não são conflitantes dentro da minha edificação. Tá? O que eu quero dizer? A casa deve ser legível, ela deve ser acessível, ela deve ser de fácil entendimento, certo? E não uma coisa super. E eu não estou querendo dizer, tá? Eu vou fazer um adendo aqui, eu não estou querendo dizer que vocês têm que construir só edificações que sejam quadradinhas. Né? A verdade é justamente o contrário. Às vezes, aquela casa quadradinha, ela é menos acessível que uma casa toda recortada, tá? E eu vou dar exemplos disso para vocês, tá? E como fazer isso? Evitando barreiras visuais, tornar as circulações mais suaves, menos estranguladas, né? Circulações pequenas geram uma sensação de estrangulamento, né? Gera uma sensação de claustrofobia.
Quando possível, permita a criação de espaços integrados, não só integrados, cozinha com sala integrada, que muita gente gosta de fazer isso, né? Ah, eu vou fazer ambientes integrados, e de repente só tira a parede entre a cozinha e a sala. Não é bem assim que funciona, né? Nós precisamos ter uma integração de todo o mobiliário, nós precisamos ter uma integração de fluxos, nós precisamos ter uma integração visual. Isso são ambientes integrados de verdade, tá? Todo o lote faz parte do projeto, por isso, nem sempre é preciso delimitar drasticamente os espaços. Pessoal, às vezes, eu já falei isso com vocês, às vezes é interessante a gente colocar espaços, né, ambientes que sejam ambientes transitórios, uma varanda, uma sacada, uma área externa, um jardim, ambientes transitórios entre interno e externo. Não necessariamente eu preciso de barreiras físicas, aquelas barreiras sempre delimitantes do espaço, sabe? Às vezes eu posso trabalhar, e aí o modernismo está aí para mostrar isso, né? Às vezes eu posso trabalhar ambientes super amplos, ambientes que tenham a estrutura totalmente separada da minha vedação, e aí eu consigo fazer grandes planos envidraçados, eu consigo fazer, por exemplo, grandes áreas sem pilares no meio, tá? Então, se vale uma dica, estudem obras, ou pelo menos vejam obras modernistas, tá? Modernismo brasileiro tem muito disso, beleza? E o que mais? Tornar um projeto acessível fornece as condições para que as outras acessibilidades sejam alcançadas. E aí vocês podem me falar, professor, mas a NBR 9050 de 2022, 21 ou 22, não me lembro agora, ela diz que, ou até mesmo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo diz que ah, a NBR 9050 não precisa obrigatoriamente estar presente em ambientes, aliás, em projetos que são residenciais. Corretos, verdade. Mas se você pode fazer, por que não fazer? Ainda mais, veja, ainda mais o projeto que vocês têm que desenvolver para a dona Lúcia. Lembra, ela é uma senhora idosa. Talvez a acessibilidade não seja só um penduricalho para casa. Talvez a acessibilidade seja essencial. Olha a dica, tá? E aí eu termino a nossa aula, vocês estão dispensados, tá? Mentira, só da aula passada. Terminei o projeto, o cliente pediu para mudar uma coisinha, né? Só que essa coisinha a gente sabe que implica em muito trabalho, né? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Aqui é o término da aula passada, tá, gente? Vamos para a nossa aula de hoje. E compartilhando. Show. Pessoal, e na aula 7, a gente vai continuar falando um pouquinho dessa situação de acessibilidade, né, dessa questão visual, da integração visual. Por quê? Hoje nós vamos falar aqui sobre áreas externas e áreas internas. Vou perguntar uma coisa para vocês, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me conseguindo ouvir sem problema, sem ruído? Sim ou não? Alguém pode dar um ótimo. Beleza, perfeito. Ok. Então a gente vai tratar sobre áreas externas e áreas internas, tá? Nós vamos tratar aqui sobre integração de ambientes, nós vamos tratar um pouquinho sobre arquitetura, biofílica, ok? Vamos lá. Áreas internas e áreas externas. Por que estudar as áreas externas? Eu sempre venho com essa questão para vocês. Por que estudar tal coisa? Por que estudar as circulações? Por que estudar os acessos? Por que estudar, então, as áreas externas? Toda área externa é complemento das áreas internas da edificação, como eu falei para vocês. Essas áreas externas, elas são parte também do projeto. Tudo que está relacionado à parte externa da minha edificação, ou seja, tudo que está para fora das paredes da minha casa, também fazem parte do projeto.
Se vocês estão fazendo um projeto residencial, vocês não vão projetar como se aquilo fosse um apartamento, onde você vai ignorar todo o restante do terreno e vai projetar só para dentro. O seu projeto, sinto muito, mas o seu projeto vai ficar um projeto ruim, tá? Então, nós temos que ter a consciência de que áreas externas, elas fazem tão parte do nosso projeto quanto as áreas internas, tá? Não existe planta voando. Isso eu falo em duas situações. Primeira situação, desenho técnico. Já falei isso para vocês nas práticas, tá? Em relação a desenho técnico, nós não fazemos plantas voando. Não tem planta voando. Ah, essa dica foi indireta, professor. Não foi indireta, Jonathan, foi bem direta para vocês, tá? E é legal falar isso agora para vocês não chegarem lá na frente e me fazer um TCC com planta voando, tá? Não existe planta voando. Como você está projetando as áreas externas, então por que não mostrar as áreas externas? Mesmo, professor, mas só tem um deck, só tem uma piscina, mas é projeto. Se você dedica tempo, é isso que os alunos não conseguem entender às vezes. Se você dedica tempo a algo, ao desenvolvimento de algo, o natural é que vocês mostrem esse algo. Então, se vocês dedicaram tempo às áreas externas da sua edificação, é claro que vocês têm que mostrar essa área externa. É claro que você vai mostrar o teu projeto, vai estar desenhado, vai estar projetado. Então, sim, vocês têm que mostrar as áreas externas, por menor que ela seja. Mesma coisa, professor, fiz um render. Ok, estudei para fazer o render, baixei programas, né? Testei, fiquei uma semana para fazer um render. Quando vai lá colocar na prancha, você coloca o tamanho de uma foto 3x4. Por que Cristo que você faz isso? Não dá. Pessoal, se vocês dedicam tempo para fazer as coisas, mostrem, tenham orgulho de mostrar o que vocês fizeram. Isso vale para as partes externas, isso vale para render, isso vale para planta, isso vale para qualquer projeto que vocês fizerem, tá? Beleza? Então, o que eu quero dizer aqui é que tudo que é projetado precisa ser mostrado, inclusive áreas externas. Não existe planta dessa forma aqui. Isso aqui, se eu pegar essa planta, claro que eu sei que é uma casa. Algumas coisas denunciam que é uma casa. Por exemplo, essa porta de entrada denuncia que é uma casa. Esta lavanderia denuncia que é uma casa. Tá? Mas, se for levar ao pé da letra, isso aqui é um apartamento. Por quê? Porque eu não tenho área externa. Onde que eu entro na minha casa? Eu entro, do nada eu entro aqui e eu saio por aqui? Para onde? O que vai ter além disso? O que tem antes disso? Como que eu entro na casa? Professor, é só terreno. Não, não é só terreno, é projeto. Tá? É projeto. Tudo faz parte do projeto. Vamos lá. Isso não existe. Isso existe. Professor, mas claro, aí está humanizado. Não, não quer dizer. Não é só porque está humanizado. Na verdade, nem precisaria estar humanizado. Tá? Na verdade, isso nem desenho técnico é. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a área externa, por mais simples que seja, ela é necessária, gente. Vocês precisam desenhar as áreas externas. Não é só residencial, em todos os projetos. Todos. Quem está tomando nota aí da aula, escreve assim, em vermelho, coloca uma nuvem em volta, marca com grifa-texto, o que vocês quiserem. Todos os projetos devem ter área externa. Tá? Todos. Todos. Áreas externas são apenas jardins? Não. Áreas externas são compostas por recuos, por jardins, por varandas, por fossos de luz, por acessos. Tá? Deixa eu ver se eu até falo isso aqui. Isso, depois eu falo sobre isso. Tá? Então, tudo é área externa. Tudo que você faz que seja externo à sua área construída da edificação é área externa. E tudo deve ser projetado. Tudo deve ter um cuidado. Tá? Veja, o que seria dessa edificação se não fosse esse jardim?
Imagina que essa edificação aqui, professor, claro, é uma obra de alto padrão. Ok, não tem, independente se é de alto, médio, baixo padrão, independente da casa, tá? Se não tivesse esse cuidado com a área externa, o que que seria? Seria só uma edificação quadrada, mais nada, tá? O que a gente vê ultimamente é que as pessoas não têm esse cuidado. As pessoas não têm tido cuidado com os projetos. Os projetistas não têm tido cuidado com os projetos, gente. E vocês, como meus alunos, vocês têm a obrigação de terem cuidado com esse projeto, porque agora vocês têm esse conhecimento. Cuidado com os projetos de áreas externas. Eles não devem ser esquecidos. Eles fazem tanto parte do teu projeto, tão parte do teu projeto, quanto as áreas internas. Tá? Olha isso. Imagina se isso aqui simplesmente fosse uma varanda, sem nada. Qual que seria a intenção? É claro, aqui tem uma intenção. Provavelmente isso aqui não é uma. Provavelmente isso aqui é uma área comercial ou algo do tipo, né? Tem uma intenção por trás, mas se não tivesse essa intenção, não seria projeto. Então, tudo tem intenção. Vocês têm que ter intenção em tudo do projeto, tá? Olha isso aqui. Professor, mas aqui a gente não projetou área externa. Não, não projetamos área externa. Só que a área externa faz parte do meu projeto. Essas áreas externas, por mais que elas estejam intocadas, elas fazem parte do meu projeto. Por quê? Porque eu tenho uma integração visual. Eu tenho uma integração total com as áreas externas. Eu posso não conseguir acessá-las facilmente, mas eu tenho integração. Isso é uma integração visual. Isso são ambientes integrados. Não é só tirar uma parede, tá? Vamos lá. E não tem apenas função para o projeto. Eles são componentes do que chamamos o SEL, S-E-L, tá? Tudo que é área livre, vegetada ou não, compõe o céu. O que que é céu, professor? Céu, céu, céu. SEL. Céu significa sistema de espaços livres. Da mesma forma que nós temos os sistemas urbanos, como sistemas de via, sistema viário, sistema elétrico, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem pluvial, isso tudo é, ah, isso tudo são sistemas urbanos. O céu, sistemas de espaços livres, também é um tipo de sistema urbano, que corresponde justamente aos nossos recuos, que corresponde às praças, tá? Só um minutinho, gente. Me deu vontade de espirrar e não consegui espirrar. Vamos lá. Que compõem as nossas praças, os nossos canteiros centrais, que compõem os parques, só que também compõem, por exemplo, os recuos das casas, compõem os jardins, compõem isso aqui, ó. Opa, isso aqui, ó, que a gente está vendo. Isso aqui é parte do sistema de espaços livres urbanos. Isso aqui faz parte da cidade. Por que que as cidades, os municípios prevêem no seu código de obras uma área mínima permeável? Por conta disso aqui, ó. Por conta desse céu, por conta desse sistema de espaços livres. Porque se uma pessoa vai lá e impermeabiliza toda a área da casa, eu não gosto de grama, não gosto de área permeável, faz sujeira, né? Aí ela faz isso, aí o vizinho dela vai fazer isso também, aí o outro vizinho vai fazer. De repente, um bairro inteiro tá impermeabilizado. Aí dá uma chuva, não tem onde a água escoar e sobrecarrega o sistema de drenagem urbana. Aí a pessoa vai lá e xinga muito no Twitter, né? Por quê? Porque a prefeitura não faz nada, né? As casas estão alagando e a prefeitura não faz nada. Só que ninguém vê que a quantidade de área impermeabilizada que essas pessoas estão fazendo é totalmente contra o Código de Obras. Ah, mas 20%, como algumas cidades são, 20% é muita coisa, 10% é muita área.
E é lei, é obrigatório, você tem que seguir. Ou você segue ou você é multado, tá? Ah, então, assim, cuidado, tá? Tomem cuidado da forma que vocês projetam. Tomem cuidado. E agora vocês têm capacidade, por exemplo, vocês têm conhecimento para falar para as pessoas e defender a ideia de que a arquitetura não é separada do urbanismo, gente. Se a gente faz uma casa, por mínimo que ela de impacto que ela gera impacto para o município. Ela gera uma quantidade de impermeabilização do município. O município, os sistemas urbanos, eles estão dimensionados para uma quantidade de sistemas de drenagem, por exemplo, para uma quantidade de água. Se essa quantidade é o dobro, por exemplo, é claro que não vai dar conta. E daí não adianta colocar culpa na prefeitura. Não adianta colocar culpa no serviço público, sendo que você, como dono da sua edificação, você impermeabilizou sua casa inteira. Não tem uma área de grama na casa. E aí? É? Pensem sobre isso. E se vocês conhecerem alguém que está fazendo isso, arruma briga por mim, tá bom? Ok, e como integrar o interno e o externo? Integrar os ambientes não quer dizer apenas abrir cômodos ou demolir paredes, como eu falei para vocês. Integração de ambientes. Vamos lá, olha só. Isso é integração de ambientes. Isso são ambientes integrados. Isso é um projeto de interiores, onde nós temos aqui ambientes lindíssimos, inclusive, totalmente integrados. Isso são ambientes integrados também, por menor que seja, tá? Então, eu tenho aqui uma área super grande, né? E aqui eu tenho uma área pequena. Ambientes integrados. E ó, aqui é uma parede de espelho, tá? Não é o dobro do tamanho, aqui é só uma parede de espelho, beleza? Então, ambientes integrados, sala de estar, sala de jantar, cozinha. Ótimo. Aí que vem o pulo do gato. Isso aqui também é ambiente integrado. Por que que é ambiente integrado, professor? Veja, se eu abrir essas portas aqui, eu vou ter uma sala de estar, eu vou ter uma varanda e eu vou ter a minha área externa. Está tudo integrado. Está tudo integrado. Eu tenho um ambiente transitório, que é a minha varanda, para eu chegar na minha área externa. Então, eu posso, por exemplo, simplesmente abrir tudo isso e fazer uma grande área. Da mesma forma que eu posso fechar tudo isso e eu tenho áreas separadas. Isso aqui são ambientes integrados e totalmente integrados nesse caso, tá? Eu tenho áreas internas, que podem ser áreas semi-internas, ou seja, áreas que são tanto internas quanto externas, quando aberto. Eu tenho áreas de transição e eu tenho áreas externas, integrados. Eu tenho mobiliário em tudo isso. Eu consigo transitar entre um ambiente, fluir entre um ambiente e outro facilmente. Eu tenho a capacidade de, se eu quiser, fechar este ambiente e inutilizar esta área de fora. Ou eu tenho a possibilidade de abrir este ambiente e integrar com este corpo d'água. Isso são áreas integradas. Isso são áreas integradas também, tá? Eu tenho aqui uma integração total com a natureza lá fora. Ah, mas é só uma sacada. Sim, é só uma sacada. Só que olha o tanto, olha o meu visual. Ah, professor, criar visuais também é integrar ambiente? Sim, com certeza, tá? Porque eu estou tendo uma integração não física, não necessariamente física, mas eu estou tendo uma integração visual. Eu estou integrando o ambiente que é interno visualmente com o ambiente externo, com as copas das árvores aqui. Aqui poderia ser um jardim, poderia ser as copas das árvores, poderia ser um parque, poderia o que for, tá? Eu tenho essa integração. Olha só, de novo, um detalhe daquele projeto. Eu tenho a possibilidade, aqui eu faço
as portas elas entram aqui dentro desta parede, né? Então eu faço aqui uma abertura tal que eu posso ter um ambiente, um escritório totalmente aberto e eu posso fazer um ambiente totalmente fechado, conforme a necessidade, né? Isso também são ambientes integrados. Né? Aqui eu posso simplesmente vir, sair da minha sala de jantar, sala de jogos aqui no caso, né? E passar pelo meu espelho d'água, cair na piscina. Eu posso, né, simplesmente olhar este ambiente, que é um jardim vertical, isso tem integração, além de integração física, tem integração visual, tá? Eu consigo ter essa integração visual com tudo. Aqui da piscina eu consigo ver todo o meu ambiente social, tá? Olha só que legal. Isso é interessante também, né? Eu tive uma cliente que ela quis fazer um negócio assim, uma, como se fosse uma pequena piscina, mas uma piscina rasinha, né? Era um espelho d'água. A gente chama isso de espelho d'água. E justamente com essa pedra, ah, é uma pedra verde azulada, e, e aí ela queria fazer isso no apartamento dela. Só que o apartamento dela era uma cobertura. Era no 31º andar que ela queria fazer. Para ela conseguir fazer isso, ela teve que fazer um reforço estrutural embaixo, porque ela tinha comprado 4 unidades do apartamento, as duas coberturas e as duas subcoberturas, pedra e jal, essa mesma. Ah, e aí ela queria fazer uma área contemplativa, ou seja, ela queria estar lá no 31º andar do apartamento, com os pés na pedra e jal e olhando todo, aqui em Maringá, todo o Parque do Ingá, né? É bem interessante, foi bem interessante. Acabou que ela nem se mudou para lá, ela vendeu o apartamento antes de terminar. Por quê? Só Deus sabe. Mas tudo bem. Piscina conta como área construída? Sim, conta como área construída. Tá? Olha só, por mais que a imagem esteja ruim, mas isso também é uma área de transição, só que faz a integração com o externo, né? Eu tenho aqui um pergolado, possivelmente é um pergolado coberto, né? Dá para ver que tem uma estrutura aqui, possivelmente um vidro ou policarbonato por cima. Eu tenho uma parede de vidro que integra esses ambientes, tanto visualmente quanto fisicamente, e eu posso ter a integração total com esta área externa aqui, se eu abrir toda essa porta, tá? Eu amo este projeto. Este projeto me dá um conforto assim tão maravilhoso, ah, talvez pelos materiais, talvez pela composição, enfim. Mas é um projeto que é muito aconchegante, né? E aqui é uma varanda. Ah, professor, mas a varanda ela pode ter tudo? Claro que pode ter tudo isso, né? Lembra que eu falei para vocês? Basta fazer com intenção. Se vocês têm intenção de fazer aquilo, vocês vão fazer. Ah, mas eu nunca vi uma varanda com tal coisa. Porque não é porque você nunca viu que não existe. Né? Como na vez passada, não lembro quem tinha me perguntado, que eu estava falando ali sobre a mesa de jantar na frente da casa. Ah, mas nunca vi uma mesa de jantar na frente da casa. Por que não fazer? A gente não está aqui para ficar seguindo o padrão, né? A gente está aqui para criar. E na criação a gente pode fazer qualquer coisa, gente. Aí que está a beleza da arquitetura. A gente pode fazer literalmente qualquer coisa, desde que seja executável, desde que seja possível, tá? Não é porque vocês nunca viram, nunca fizeram que vocês vão deixar de fazer. Talvez vocês sejam a primeira pessoa a fazer, né? Beleza? Então, não tenham medo de criar, tá, gente? Integrar não é só abrir uma janela ou uma porta, é pensar em como serão utilizados ambos os lados dos ambientes, uso interno e uso externo. Lembra que eu falei para vocês? Ah, para a gente fazer um bom projeto, a gente precisa pensar como os nossos clientes eles vão utilizar aquele ambiente. A gente precisa pensar como que este projeto ele vai ser utilizado. E ah, Franciele, é um serviço de padrões excelente, excelente. Né? É isso que a gente precisa.
E assim, gente, é pensar em como que vai ser utilizado tudo aquilo. É pensar em como que vai ser utilizado tanto o lado interno quanto o lado externo. É pensar como que as pessoas podem se utilizar daquele ambiente quando estiver chovendo, quando tiver sol, quando tiver um tempo, quando tiver à noite, quando tiver de manhã. Como que as pessoas vão utilizar? Como que vai ser a vida ali? É? A gente não está fazendo ambientes para casa-cor. A gente está fazendo ambientes para as pessoas. Então, como que vai ser a vida das pessoas ali dentro? Como que vai ser o dia a dia das pessoas ali dentro? Este é o cuidado que a gente tem que ter nos nossos projetos, tá? E aí vem, né, a questão da integração visual e integração utilitária. Mas eu não vou utilizar o lado externo. Ok, mas você pode integrar visualmente, né? Beleza? Mas aí vem um grande porém. Grandes aberturas, portas e janelas são muito bem-vindas. Mas você ainda pode pensar em uma varanda, em um jardim de inverno, uma piscina, em um lounge, o que vocês quiserem. Lembra, vocês têm o poder da criação, gente. Não é porque o correlato de vocês está assim que vocês devem fazer igual. Não é porque vocês viram todas as casas assim que vocês vão fazer igual. É como a Franciele falou, vocês devem sair dos padrões. Não deve ser só padrão. Se vocês fizerem só casinhas padrão, só projetos padrão, vocês nunca vão, sinceramente, falando bem verdadeiramente, vocês nunca vão ser arquitetos de verdade, gente. Né? Vocês só vão replicar. Vocês só vão ser papagaios. Replicar o que vocês viram, o que vocês ouviram. Né? Então, tem que pensar fora da caixa, tem que ser inovador, tem que ser diferente, tá? É isso que é legal da arquitetura. A gente pode criar o diferente, a gente pode propor o diferente. Às vezes, os clientes de vocês, mas meu cliente quer o padrão, normal. Ok, mas será que ele conhece o diferente? E se você propuser o diferente para ele? Será que ele não vai querer? Ou será que ele não vai repensar a opinião dele? Né? Tem que ser ousado, tem que ser diferenciado. Arquiteto tem essa vibe diferenciada, tem essa vibe mais ousada, mais artística. Nós temos que aproveitar a nossa veia artística, gente. Por isso que vocês estudaram artes, por isso que vocês estudaram história da arte, por isso que vocês estudaram estética, por isso que vocês estudaram tudo isso que vocês viram no primeiro ano para chegar aqui e utilizar aquilo lá que vocês aprenderam, tá? Sem esquecer do paisagismo. Paisagismo é o que dá o tchan do projeto integrativo. E quem entendeu a referência está denunciando a idade, né? Quem entendeu a referência está denunciando a idade. Quem não entendeu, parabéns, você é jovem, né? Ai, Deus, falar isso eu me sinto velho já. Tudo bem, tudo bem. Ah, Pensar no projeto da paisagem para a integração visual dos ambientes é valorizar cada canto dele, tá? Então, pessoal, paisagismo ele é realmente o que dá o tchan no projeto. Você pode não entender sobre planta, você pode não entender, só que se você entender sobre estética da paisagem, pronto, você consegue fazer um projeto, uma área externa super legal, né? Até minha filha conhece o Tchan, ela tem 3 aninhos só. Que bom, que bom. Bom, não sei, né? Depende, porque hoje a gente vê, quando a gente era criança e ouvia o Tchan, estava tudo certo, né? Hoje a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo as letras, são meio, né? Mas tudo bem, é o Tchan de qualquer forma, né? Excelente, excelente. E aí que entra, gente, a tal da arquitetura biofílica. Isso não tem no livro de vocês, eu não sei se vocês já ouviram isso aqui, né, sobre arquitetura biofílica, sobre biofilia, mas o que é biofilia? Biofilia, segundo Brigida Campbell, ela é estudiosa, ela publicou um artigo nessa revista do programa de pós-graduação em artes da UFMG, tá? Então foi daí que eu peguei essa referência. E ela estuda biofilia no campo das artes. É claro que isso não vai se diferenciar tanto da arquitetura, tá? Porque, querendo ou não, a arquitetura também é arte, é uma forma de arte, tá? Mas biofilia
significa amor pela vida ou pelas coisas vivas. Diz respeito à nossa conexão natural com as formas naturais e explica a necessária união do ser humano com a natureza, de uma forma ancestral e evolutiva. Isso é biofilia. Biofilia é essa conexão intrínseca que o ser humano tem com a natureza, com as coisas vivas, com a vida em si. Tá? E quando a gente traz a biofilia para o campo da arquitetura, surge o que a gente conhece por arquitetura biofílica. E o que é então a arquitetura biofílica? A arquitetura biofílica é aquela arquitetura que promove essa conexão com a natureza, que promove essa conexão com as coisas vivas e que promove a vida em si e como ela é. Com essa conexão intrínseca e natural e visceral e ancestral que a gente tem com a natureza. Tá? Isso se relaciona não só em você colocar um vaso de planta lá na tua casa, né? Porque se você colocar um vaso na tua casa e deixar ele morrer, uma planta e deixar ela morrer, isso é biofilia, né? A biofilia vai muito além disso. A biofilia vai falar sobre os materiais que são empregados, sobre quanto menos industriais são os materiais, mais natural aquilo é. É claro, hoje a gente, se a gente for sair totalmente do industrializado, a gente vai viver no meio do mato, né? E aí não é biofilia mais, né? Mas essa questão de você trazer elementos naturais para sua obra, a madeira, tecidos naturais, folhagens, flores, vasos, plantas em todos os cantos, né? Ah, as madeiras, quando bem colocadas, quando bem inseridas, né, a gente se afasta, e talvez até aqueles materiais que são afetivos nossos. Né? Talvez ali uma decoração da cozinha, talvez ali aquela, enfim, aquela cortininha na cozinha, talvez ali aquele filtro de barro, isso também é biofilia. Porque, querendo ou não, a gente está trazendo não só uma memória afetiva, mas uma memória natural da vida, de como ela é, né? Isso tudo é biofilia, tá? E aí com a arquitetura biofílica, né? Como eu falei, cuidado muito com os termos. Como eu falei da neuroarquitetura na semana passada, aqui eu falo a mesma coisa para biofilia. Muita gente está falando de biofilia no Instagram, muitos arquitetos, pseudo-arquitetos estão falando sobre biofilia no Instagram e de repente, e falando ali, é só você colocar a planta, colocar uma ficus no canto da tua sala, você vai ter uma arquitetura biofílica. Não é assim, não é assim, é muito mais do que isso, tá? Entendam o que é, entendam o sentido daquilo, né? Biofilia, ele pode estar numa sequência de porta-retratos que você tem, né? Biofilia pode estar ali num material que você coloca que é um material afetivo para você, tá? Ah, entretanto, eu digo que, além disso, para além disso, para a questão dos vasos, das plantas, é inegável que um ambiente que tem plantas, ele é um ambiente mais agradável. E isso a biofilia também explica, como nós, seres humanos, nós temos uma conexão com a natureza, necessária. Então, assim, não sei se vocês já passaram por essa transformação ou não, mas se você não tem vasos na tua casa, se você não tem plantas, se você não tem coisas vivas na tua casa, experimenta colocar uma plantinha aqui, toda semana, a cada 2 semanas, colocar um vaso com uma flor no centro da tua mesa. Ou então pegar uma folhagem, quanto mais grossa a folha, mais de sombra ela é, pegar uma folhagem que seja fácil de cuidar. A ficus, por exemplo, é super fácil de cuidar, né? Uma planta que não tenha tantos cuidados, eu não gosto de cuidar de planta, experimenta. Experimenta para você ver como que o ambiente se transforma, tá? Uma plantinha ali, uma plantinha aqui, a própria jiboia, né, que ela é fácil de cuidar. Então, assim,
isso transforma o ambiente. Isso não é questão de gostar ou não. Isso é intrínseco nosso. Isso vem lá da neurociência, explicado pela neurociência, tá? Porque nós temos uma conexão necessária, nós precisamos dessa conexão com a natureza. Por mais, não gosto de ir para o meio do mato. Ok, eu também não, mas é necessário que você tenha contato com as coisas vivas, ok? Então, isso é o que é a biofilia. E a arquitetura biofílica, né, ela vai, claro, muito além disso, mas parte dessa base, é preciso pensar em como manter o seu design funcionando, vivo e perene durante toda a vida útil da edificação. A biofilia, ela também fala sobre a vida das coisas ali dentro. Então, veja, como que eu vou transformar a minha casa? E, ok, o tempo ele é implacável, uma hora o tempo chega, uma hora a velhice chega, uma hora as coisas ficam velhas, as coisas quebram, natural. Só que como que eu vou manter essa minha edificação sempre renovada, sempre viva, por mais que o tempo passe? Como que eu vou manter isso aí? Isso é biofilia também, né? Ok? Vamos lá. E aí eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de design biofílico, tá? Nós temos nos ambientes corporativos uma ascensão bastante grande de design biofílico, né? Design que às vezes não necessariamente tem plantas, mas que tem formas orgânicas, que se utiliza de materiais naturais, que se utiliza de, sei lá, cordas de fibra natural, madeiras naturais, que se utiliza de pedras, que se utiliza de cores mais naturais, que se utiliza da luz natural do dia para fazer o ciclo circadiano dos seus funcionários, né? Enfim, isso é design biofílico. Tá? Quando nós temos, por exemplo, cada vez mais a gente está vendo isso, ah, a vegetação aliada aos prédios, aliadas aos grandes prédios, jardins suspensos, né? Neste caso aqui, Singapura está assim no auge, é a melhor cidade para design biofílico. Singapura, uma cidade asiática, e como várias cidades asiáticas estão despontando aí como melhores do mundo, isso aqui é regra para eles. Tá? Designs que são designs naturais, que partem de um material natural, mas que trazem também a cultura da região, né? Seja uma cultura indígena, seja uma cultura africana, seja uma cultura, sei lá, europeia, seja qualquer tipo de cultura que é voltada, que é empregado os materiais da região, que é o que a gente chama de arquitetura. é, Arquitetura. Putz, esqueci o nome. Não é regional. Bom, eu vou lembrar, tá? O nome dela. Se alguém lembrar, coloca aí no chat. Tá? Isso também é arquitetura biofílica, vernacular, obrigado. Arquitetura vernacular, né? Que é basicamente a arquitetura regional. Tá? Então, isso tudo é design biofílico, certo? Isso é design biofílico. Professor, mas uma horta, assim, uma coisa feia dessa? Independente se é feio ou não, para os moradores dessa casa, desse pequeno cantinho, é biofilia. Imagina só, você no final de tarde, você e o teu companheiro, tua companheira aqui do lado, aproveitando o frescor da tarde, né, conversando, jogando conversa fora, lendo um livro, sei lá, né, sem estar no celular. Olha só que lugarzinho gostoso, né? Você lá está cozinhando lá dentro, de repente vem aqui, pega um tempero direto aqui da horta, volta lá, coloca o tempero fresco. Isso é biofilia, tá? Não tem como negar, independente se você gosta da marca ou não, e por mais industrial que seja, né, e por mais capitalista que seja uma das maiores empresas do mundo, a Apple, né, ela busca também, dentro das suas Apple Stores, das suas lojas, um design completamente biofílico, tá? Se você ver as grandes Apple Stores, elas têm justamente assim, a Apple ela tem uma característica muito forte, que é o design, né? Eles prezam muito do design.
E para a arquitetura deles, o design biofílico é o que manda, é regra, né? É o mandatório ali, tá? Tanto das lojas quanto do que eles chamam de Apple Park, né? Que é a sede da Apple, vamos dizer assim, lá na Califórnia, né? Enfim, eles têm o design biofílico como principal forma de venda deles. As pessoas chegam ali e são acolhidas. Não é só a venda de um produto, é uma experiência. Elas são acolhidas, elas são bem recebidas, é um lugar agradável, elas podem passar o tempo, elas podem ficar lá, elas podem tirar dúvidas, elas podem, inclusive, comprar produtos, né? Isso é uma estratégia de venda maravilhosa, tá? E que chama a atenção. A biofilia é uma ótima forma de trazer o externo para o interno. Os conceitos da biofilia trazem respostas práticas de como transformar o ambiente interno da arquitetura. O ambiente interno que vai ter correlação direto com o ambiente externo. Aquele ambiente que nós temos essa integração visual, integração física com o ambiente externo. Biofilia ajuda demais, demais nisso. E claro, eu não poderia deixar de indicar para vocês algumas dicas de pesquisa. E aí, não são referências como eu deixei na aula passada, mas são pesquisas que vocês podem fazer. Dica: busca lá, não busca no Google, busca lá no Google Acadêmico. Entra lá no Google Acadêmico e procura arquitetura biofílica e lê algumas coisas ali, lê o que vocês acham interessante. Só leiam, busquem informação. Procura por arquitetura neurosensorial, procura por psicologia ambiental, tá? E procura nesses lugares que eu coloquei aqui, ó. Evita blogs, evita Instagram, evita Pinterest. Busca nesses lugares. Vocês vão encontrar material de qualidade, material científico, tá? E material assim que tem peso teórico e que vocês podem confiar para desenvolver os projetos de vocês, tá? Deixa eu ver aqui, Luan. Professor, você decorreu da importância das áreas externas, sua representação e intenção muito interessante. Queria saber o que você acha da representação ou não dos portões de acesso, veículos e pedestres e seus muros, gradis no alinhamento predial no projeto. Vejo que muitos projetos arquitetônicos ou profissionais não colocam ou não é evidenciado tais elementos. Luan, eu acho importantíssimo. Como eu disse, faz parte do projeto. Não acho que os muros, as grades, enfim, elas não fazem parte do projeto. Claro que fazem sim, tá? O que eu vejo também exatamente isso que você falou, é que às vezes isso fica, o profissional deixa por conta só do cliente. Depois meu cliente manda lá numa metalúrgica e faz o portão. Depois meu cliente vê o que vai fazer com o muro. Esquece que isso faz parte do projeto. Como arquiteto, como professor, eu digo para vocês, pessoal, isso faz parte do projeto. Muros fazem parte do projeto. Vocês têm, obrigatoriamente, vocês têm que especificar o que vai no muro, qual a iluminação que vai, qual o acabamento, qual a grade que vai, qual o tipo de grade, se é horizontal, se é vertical, qual a altura, tudo isso faz parte do projeto, como o próprio projeto, tá? Então, essa é a minha opinião. E aí, finalizando com o nosso meme da semana, minha redação quando alguém diz que arquitetura é fácil, é só fazer desenho de casas. É isso. É fácil assim, gente? É super tranquilo? É só fazer um desenho. Eu só quero um desenho, não preciso fazer projeto, eu só quero um desenho. Me dá uma ideia aqui, o que que eu faço, né? Para, como que é? Para parente é mais barato, né? Não, para parente é o dobro, dá o dobro de trabalho, tá? Professor, tenho duas dúvidas. O corte precisa ser feito no projeto antes de colocar o mobiliário? E as achuras também? Só depois colocar. Oh, meu Deus do céu, olha o Chico atrapalhando aqui, colocando um monte de coisa na tela. Vamos lá. Ah, tá. Achuras. Eu prefiro que sejam colocadas achuras no projeto quando os mobiliários eles também são achurados. Então, se você colocou achura de piso
Insira também, para não ficar sobrepondo, insira também mobiliários humanizados, mobiliários com achuras. Eles são mais pesados, mas você vai conseguir colocar essa sobreposição. Geralmente faz a achura primeiro para depois inserir mobiliários, tá? Ah, e cortes, precisa ser antes ou depois do mobiliário? Independe, os cortes não vão cortar mobiliários. Cortes só cortam é, construção, tá bom? Não, independe. Mobiliário não vai interferir absolutamente nada nos cortes. Me descreveu e nem sou arquiteto ainda. Muita gente pedindo antes para fazer uns projetos só para eu ter comentado que estou cursando faculdade de arquitetura. Sim, sim, acontece, tá? Acontece, vai acontecer e vocês vão passar por isso. Normal, tá? Tudo dentro dos padrões. Ou pedir para dar uma É, opinião, ou pedir para dar uma exato, ideia. exato. Daí você fala assim: olha, uma hora técnica, tá? Cobra uma hora técnica. A pessoa para na hora. Ah, eu preciso só de Ah, uma ideia para o meu jardim. aham, exatamente. Não, mas é só um desenho, é rapidinho, coisa rápida você faz. Só jogar no computador. Mas Eita, ótimo, é então, isso aí. professor. Acho que temos mais Valeu, dúvidas, Renan. pessoal? Acho que não, né? Já todo mundo já. Acho que não. Bom, então encerramos nossa aula de hoje. Semana que vem temos novamente na quarta-feira. E não se esqueçam que na segunda-feira não tem a prática telepresencial com o professor Gabriel, foi transferida para quinta-feira. Comunicado está lá no estúdio para vocês. Se vocês também puderem comentar com os colegas de vocês no grupo que vocês têm, agradeço também, porque eu tenho certeza que alguém não vai ver, depois vai me perguntar na segunda-feira. Exato, exato. Bom, pessoal, Beleza? bom feriado para vocês, bom feriado, professor também. Até mais. Valeu, Renan. Obrigado. Valeu, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.